Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje um vídeo aqui ao ar livre. Estou no Vixilinga Park, é uma reserva florestal aqui na cidade de Dortmund. Eu sempre, quando o tempo tá bom, gosto de vir andar de bicicleta aqui, fazer esporte. Sempre dou uma parada aqui, tem um local aqui que eu sempre gosto de parar e refletir. Vou dar um giro aqui de 360 graus para vocês verem aqui. Esse local aqui, pessoal, é um dos meus preferidos. Eu sempre faço minha parada aqui e fico observando esta linda paisagem aqui, com muitos pássaros e muitas aves. Gosto de ficar aqui admirando essa passagem, essa paisagem aqui, sempre quando posso, e é muito engrandecedor. Eu gosto muito. Minha bicicleta está aqui, ó, né? E tem a ver muito com o aprendizado que eu tenho tido, né? O meu desenvolvimento, com aprendendo sobre filosofia, sobre desenvolvimento pessoal, sobre finanças, né? Espiritualidade. E tudo começou através do interesse por investimentos. Até então, desde que eu deixei a escola no Brasil, eu nunca tinha tido mais vontade de ler. Se é que eu já li, na verdade, um livro, né? Não estou falando de estudar, né? Estudar para uma prova, né? De estudar para um teste. Eu estou falando de ler por prazer, né? E nunca foi o meu caso. Pode ser até, você pode estar, né, se pensando também, talvez pode ser o seu caso também. Eu hoje, antes não era assim, de parar, de ir ao banco e saber que vai pegar uma fila enorme e, e levar um livro para ler, né? E para um café e levar um livro também para ler. Eu estou falando isso, ler por prazer. E esse prazer veio através do interesse pelo um plano B, por investir, pensar no futuro, né? Deixar bem claro, pessoal, as pessoas sempre que não entendem e que não precisam entender, também não estou preocupado em explicar às pessoas quais são os meus planos, quais são os meus projetos, né? Eu passei desse tempo, né? Ninguém tem necessidade de saber o que se passa na minha cabeça. Mas as pessoas, quando escutam, né, as pessoas sempre fazem a ligação de você, quando você tem um plano de futuro, né, que você pensa no longo prazo, você esquece o hoje, né? É a coisa, a ligação, não, mas se eu pensar no futuro, eu esqueço hoje. Claro que não esqueço o hoje, né? O hoje é importante. Você só consegue se planejar para o futuro se você está fazendo o hoje bem, né? Então as pessoas sempre, muitas, né, diz não, eu prefiro viver hoje. Por que não os dois? As estatísticas
mostram que a melhor estratégia é viver os dois. É viver o hoje, aproveitar o hoje, aproveitar a família, aproveitar os amigos, a vida social, mas também com um pensamento lá na frente, porque a gente sabe que, né, que o futuro é imprevisível, né? Então fica essa minha esse meu desabafo aí, esse claro desabafo que claro que eu procuro viver o hoje, né? Todo mundo tem que viver o hoje. O importante é o que a gente tem, na verdade, é o agora. É esse momento que eu estou aqui. É isso aqui, ó. É isso que é a vida hoje. Mas não custa nada também de você, né, se estruturar, viver o hoje e também pensar lá na frente. Porque a gente conhece, a gente sabe de situações, de pessoas que viveram intensamente o hoje, mas que quando chegou lá na frente, né, e estão passando perrengue, né? Então, eu prefiro, a minha decisão é de passar perrengue agora, perrengue entre aspas. Eu quero dizer, trabalhar, me esforçar, né? Correr, trabalhar final de semana, trabalhar durante o dia, planejar, porque agora eu estou me sentindo muito bem, vai passar um trem aqui atrás tem uma linha de trem, estou muito bem, né? Estou me sentindo com muita força, muita energia. Então é agora que eu quero. Agora eu posso passar um dia sem comer, eu posso comer uma vez no dia, eu posso dormir no chão, né? Eu posso dormir no chão, eu posso dormir, né? Por quê? Porque eu vou aguentar, eu vou aguentar. Eu estou na fase de aguentar, né? Isso aí não vai me abalar, não vai me, né? Essas dificuldades. Agora, se isso acontecer, vier a acontecer com 60, com 70 anos, né? Que eu conto que irei chegar com a iluminação do Senhor, né? Lá na frente eu não vou. Lá na frente eu não vou conseguir trabalhar final de semana, trabalhar 10 horas, dar 6 horas de aulas, né? Dormir no chão, me alimentar mal. Por quê? Porque não vou, você não consegue. Então, na minha estratégia, nos meus planos, eu quero passar por isso agora, que é que eu não é só um exemplo, né, pessoal? Graças a Deus eu tenho uma vida muito boa, né? Mas se for para passar perrengue, que seja agora, não lá na frente. Lá na frente eu quero estar tranquilo. Lá na frente eu quero ter uma velhice digna, né? Quero ter uma velhice com autonomia. Então, isso aí é que são os meus planos. Eu acho que é normal viver o hoje, aproveitar o hoje, né? Que eu aproveito do meu jeito, com a minha, né? Não tenho o que reclamar. Ich habe nichts zu meckern, né? Em alemão. Sou muito grato a tudo que eu consegui, a tudo que eu, né? Por toda a minha trilha, desde a minha infância, da minha trajetória do Brasil até aqui, né? Até esse exato momento, mas é isso. Então, eu gosto muito, tá passando outro trem, gosto de parar aqui, gosto de ficar pensando, agradecendo, né? Isso aqui é tudo, o vídeo ficou um pouquinho, né? Comecei com um assunto, aí fui falando, mas é isso.
Eu gosto de agradecer, parar aqui, ser grato à natureza. A natureza nos ensina muito, né? Tudo começou com o assunto investimento, aí o interesse pela leitura, né, se tornou um hábito, um prazer de ler. Aí, aí foi me puxando para o lado da filosofia, aí depois para o lado da espiritualidade, né, de se interessar por desenvolvimento pessoal, né, e isso tudo foi me formando, né, foi formando a pessoa que eu sou hoje. E sou muito grato à natureza. A natureza nos ensina muito. Eu aprendo muito, né? Eu levo para o lado do mercado, de investir, né? Porque investir é você ser resiliente, que você sabe que você vai levar tombo no mercado, né? Que vai ter momento que você vai estar querendo desistir. Você leva tombo. É como a natureza. A natureza leva muito tombo de nós, os seres humanos, que somos ingratos e somos injustos com ela, né? Então a natureza ela me ensina por quê? Porque ela é resiliente, apesar de tudo que nós, os seres humanos, fazemos com ela, ela volta, ela é resiliente, ela né, resiste e volta, né? É só ver as estações do ano. Aqui na Alemanha você vê muito mais, né, abertamente, né, muito mais claro, né? Você sabe quando é primavera, aqui é primavera, depois vem o verão, as folhas no outono, a ventania, as folhas, as árvores, né, as folhas das árvores começam a secar e cai tudo no chão, e fica aquela, né, aquela tuia, né, entulho de folhas, aí fica as árvores ficam secas, parecendo aqueles filmes de terror, aquelas árvores só os galhos, né? Aí é o inverno, é o tempo escuro, cinza, aí quando vê ele retorna a primavera, e isso há milhões de anos, né? Isso é resiliência, isso é resistência. Então eu levo esses aprendizados para, para o meu dia a dia. Eu aprendi muito a conviver, né? O estoicismo, né? A filosofia estoica nos ensina, né? Fala muito de viver de acordo com a natureza. Nós que temos que nos adaptarmos à natureza, não a natureza a nós. Ela é soberana, ela é suprema, ela já existe, esse ciclo já existe há milhões de anos, né? Então, até isso, existem ciclos na natureza, né? Apesar de toda dificuldade, ela resiste, ela é resiliente e volta. No mercado também existem os ciclos de mercado. Vai, cai, sobe, lateraliza, né? Está sempre subindo e descendo os ciclos de mercado, né? Então, pessoal, queria mostrar esse local aqui para vocês, e é espontâneo, né? Os meus vídeos são sempre espontâneos, e quem quiser acompanhar canais com efeitos especiais e edições cinematográficas, tem ao monte aí no YouTube. Aqui vai ser assim. Não por falta de respeito por você que me acompanha, que está assistindo, né? É porque eu quero ser autêntico, eu quero mostrar a minha realidade de fé real, que é igual como a sua, né? Não é por falta de respeito, tenho muito respeito a vocês, né? Tenho muito respeito à minha história, mas no momento é assim. É como caldo de cana, é como meu pai falava, é na hora, como caldo de cana. Meu pai, que era repentista, né? Sempre falava isso, que o repente é na hora, né? A embolada do coco, quem é do Nordeste, que entende, conhece um pouco do repente, os repentistas, né? Que falam
né, na hora, que criam tudo na hora, as rimas, as improvisações. Então, no momento, aqui no canal também, é tudo pensado na hora, feito na hora, né, como caldo de cana. Gostou do vídeo, pessoal? Se inscreve no canal, acompanha aqui, deixa o like e vou me despedindo com essa sem palavras aqui. Gratidão, gratidão à natureza. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!